Em 356 a.C., uma das 7 maravilhas do mundo pegou fogo. O Templo de Ártemis em Éfeso, uma construção que havia levado 120 anos para ser erguida e que era considerada a mais bela estrutura que o ser humano havia produzido até aquele momento, ardeu até o chão numa única noite. Quando as autoridades gregas capturaram o responsável e perguntaram o porquê, a resposta foi tão perturbadora que ninguém sabia como reagir. Ele não era um inimigo, não era um fanático religioso e não tinha motivação política alguma, nem financeira, nem militar. Tinha apenas um objetivo: ser lembrado para sempre. Os gregos o condenaram à morte, então fizeram algo que nunca haviam feito antes. Decretaram que seu nome seria apagado de todos os registros, proibidos em todos os textos e banido de toda a conversa para sempre. A punição mais criativa que uma civilização já inventou para alguém que queria fama e a qualquer custo. O problema é que você sabe o nome dele. Fala curioso, eu sou o Lucas e seja muito bem-vindo ao Oculta História. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você ser notificado quando outra história oculta for revelada da humanidade. E vamos pro vídeo. E para entender o peso disso tudo, você precisa entender o que era o Templo de Ártemis. Éfeso era uma das cidades mais importantes do mundo grego, localizado na costa ocidental da Anatólia, hoje território da Turquia. Era um centro comercial, intelectual e religioso de primeira ordem. E no coração de Éfeso estava o templo, não um templo comum. A construção havia começado por volta de 550 a.C. e levou mais de um século para ser concluída. Tinha aproximadamente 115 metros de comprimento e 55 metros de largura, maior que qualquer estrutura que a Grécia havia produzido até então. Suas 127 colunas de mármore tinham 18 metros de altura cada uma. O historiador Antípatro de Sidon, que compilou a lista original das 7 maravilhas do mundo, escreveu sobre o Templo de Ártemis com uma reverência que atravessou os séculos. Quando vi a casa de Ártemis que toca as nuvens, essas e outras maravilhas perderam seus brilhos. Não era apenas uma arquitetura, era o centro religioso de toda a região. Peregrinos vinham de toda a parte do mundo grego para fazer oferendas a Ártemis. A economia de Éfeso dependia em parte significativa do fluxo constante de visitantes que o templo atraía. Era por qualquer medida uma das coisas mais importantes que a humanidade havia construído até aquele momento. E o rapaz a destruiu com tochas numa única noite. E aqui é o que torna o autor do crime diferente de qualquer outro criminoso da história antiga. Não sabemos nada sobre ele, não sabemos de onde vinha, não sabemos que trabalho tinha. Não sabemos se era rico ou pobre, educado ou iletrado, jovem ou velho. Sabemos apenas o que ele mesmo disse quando foi capturado, que havia queimado o templo porque queria que seu nome fosse lembrado para sempre na história da humanidade. Nada mais, nenhuma justificativa adicional, nenhum manifesto, nenhuma causa, nenhuma crença. Apenas o desejo cru e sem adorno de existir na memória do mundo depois de morrer. Os gregos ficaram tão perturbados com essa motivação que as fontes antigas sugerem que ele foi torturado antes de confessar, como seus interrogadores simplesmente não compraram o que ele disse. Simplesmente não conseguiam aceitar que era aquela resposta verdadeira e completa, que um homem havia destruído uma das maiores construções da humanidade, não por ódio, não por dinheiro, não por deuses, mas por fama. Era uma motivação que o mundo grego não tinha um vocabulário moral adequado para processar. A guerra por glória eles entendiam. Aquiles havia escolhido uma vida curta e gloriosa sobre uma vida longa e esquecida, e isso era celebrado na Ilíada. E a busca por reconhecimento através de feitos era parte fundamental da cultura grega, mas isso era diferente. Aquiles havia buscado glória através da excelência, através de algo que merecia ser lembrado. Já o autor havia buscado glória através da destruição pura, sem excelência, sem mérito, sem nada além do ato em si. Era uma perversão de algo que os gregos consideravam sagrado, e eles não sabiam como puni-lo adequadamente. A execução, obviamente, era inevitável e relativamente simples. O que veio depois foi inédito. As autoridades de Éfeso decretaram banimento e condenação da memória. Seu nome seria apagado de todos os registros existentes, proibido em textos futuros, banido de qualquer conversa pública. Qualquer pessoa que pronunciasse ou escrevesse o nome dele estaria cometendo um crime punível. A lógica era impecável. O rapaz havia queimado o templo para ser lembrado, portanto a punição que o atingia exatamente onde havia agido era o esquecimento forçado, não apenas a morte. A morte seria insuficiente para alguém que havia agido pensando na posterioridade. A verdadeira punição era a eliminação da própria posterioridade que ele havia buscado. Era uma solução elegante para um problema novo, e não funcionou, porque o historiador grego Theompompo, contemporâneo dos eventos, registrou o nome e a história de Heróstrato em seus escritos, aparentemente com a justificativa de que era necessário preservar o registro histórico completo, mesmo que isso significasse violar o decreto. E, uma vez que o nome estava escrito num texto que circulou, estava preservado. Cada cópia daquele texto que foi feita ao longo dos séculos, cada escriba que copiou aquelas páginas, cada biblioteca que as adquiriu, propagou exatamente o que o decreto havia tentado eliminar. 2.300 anos depois, o nome de Heróstrato não apenas sobreviveu,
tornou-se um texto técnico. Heroestático é hoje uma palavra usada em psicologia e filosofia para descrever a busca por fama através de atos destrutivos ou negativos. Está em dicionários, é ensinado em universidades. A punição mais criativa que os gregos já inventaram se tornou, com o tempo, o maior monumento possível ao homem que tentou punir. Mas aqui está o problema filosófico que a história de Heróstrato coloca e que nenhuma civilização conseguiu responder satisfatoriamente desde então. Como você pune alguém cuja motivação é a punição em si? Executá-lo era exatamente o que ele esperava. Provavelmente o máximo que esperava. Um criminoso comum teme a morte porque quer continuar vivendo. Já ele havia aceitado a morte como parte do plano desde o início. Apagar seu nome era a única punição que poderia ter funcionado. E não funcionou porque a própria necessidade de documentar o apagamento criava o registro que o apagamento tentava eliminar. Tá vendo? É uma contradição ilógica, perfeita e irresolúvel. Para apagar alguém da história, você precisa registrar que está apagando alguém da história. E esse registro é exatamente o que preserva a pessoa que você tentou apagar. Os gregos criaram, sem perceber, o paradoxo mais elegante da história do crime e do castigo. E Heróstrato, que era, por tudo que sabemos, um homem completamente comum, sem nenhuma qualidade excepcional, além de uma determinação perturbadora, navegou por esse paradoxo com uma precisão que sugere que talvez ele houvesse pensado nisso antes de riscar o primeiro fósforo. Ou talvez tenha sido pura sorte, a gente não tem como saber. O que sabemos é que, infelizmente, ele ganhou. O templo de Ártemis foi reconstruído após o incêndio. Os efésios não permitiram que uma das 7 maravilhas do mundo desaparecesse sem resposta. A nova versão foi considerada ainda mais magnífica que a original. Foi destruída novamente séculos depois, dessa vez pelos godos, reconstruída depois parcialmente, destruída de novo, abandonada gradualmente enquanto o cristianismo substituía o culto a Ártemis na região. Hoje, restam apenas as fundações e uma única coluna reconstituída de fragmentos no local onde o templo ficava. A maravilha do mundo que levou 120 anos para ser construída agora não existe mais. O nome do homem que a queimou numa noite existe em dicionários de psicologia, e isso diz algo sobre a natureza da fama e da infâmia, que nenhuma civilização desde os gregos conseguiu resolver de forma satisfatória. Algumas histórias não têm moral reconfortante, tem apenas a verdade desconfortável de que às vezes o mundo recompensa exatamente o que deveria punir, e pune exatamente o que deveria recompensar. Heróstrato entendeu isso antes de qualquer um, e usou esse entendimento para atravessar 2300 anos da história e chegar até aqui. Mas e aí, curioso, me diz, o que você acha de tudo isso? Você acha que deveria ter sido outro punimento, ou realmente não tem o que ser feito? E também não se esqueça de deixar o like aí no vídeo e de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos de alguma história oculta da humanidade. Valeu e até a próxima!